Obrigada! Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui numa aula extra, CNU Bloco 8, e eu vou aproveitar essa aula super importante que acontece logo depois da prova da Caixa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos corrigir primeiro, a título de revisão, a prova da Caixa deste final de semana. Sim, porque o CNU Bloco 8 e Caixa Econômica, o edital é idêntico. Portanto, foi um ótimo presente para quem vai fazer o CNU, esta prova da Caixa que aconteceu neste final de semana. Então, a gente vai começar exatamente corrigindo, tá, a prova de língua portuguesa, mas também vamos falar da redação, tá? Então, você que está me acompanhando pode tirar suas dúvidas, a gente pode dialogar aqui, não tem problema. Eu estou com a prova de língua portuguesa aqui, mas eu vou mudar um pouco o slide, porque eu quero começar, tá, aqui mostrando para vocês, tá, uma evolução aqui, ó. Nós vamos corrigir a prova, que foi do técnico bancário, tá, com 5 questões de português, 5, tá? Então, tá aqui, vamos corrigir, bacaninha. Depois, nós vamos corrigir a prova do médico engenheiro, que foram 10 questões de português. Então, nós temos 15 questões da Caixa Econômica para corrigir. Depois, a gente faz uma pausa e fala da redação da Caixa, tá? Certo? Talvez até não, entre uma prova e outra, eu faça essa pausa e fale da redação, para não ficar muito cansativo. Acho que fica melhor assim, né? Então, nós vamos ver primeiro as 5 questões de língua portuguesa, depois a gente vai para a redação do técnico, combinado? Depois a gente vai para a prova do engenheiro. Eu coloquei umas questões extras. Vocês estão vendo aí que há questões extras no final da prova da Casa da Moeda do Brasil, um concurso também Cesar Rio. Você, aluno que está estudando para o CNU, prova de língua portuguesa, faça essas questões. Se eu não conseguir fazê-las todas aqui, faça. Elas estão aqui comentadas, caso não consiga chegar até o final, porque a gente vai até às 10, eu não sei aí o quanto, né? A gente vai conseguir fazer e conversar a respeito. Caso eu não consiga cumprir com todas as questões, vocês têm essas questões para fazer. Vocês vão me prometer, ó, promessa, vocês vão fazer. E, tendo dúvidas, vocês mandem para a gente. Aproveitem esse período que foi dado até o dia 18 de agosto para ir treinando, para você gabaritar a prova de língua portuguesa e ir mega bem na prova de redação. Combinado? Então, vamos lá. Começando, então, com a correção. Vamos voltar aqui. Tá, tudo. Estamos começando com a correção da prova da Caixa Econômica, a prova para técnico. Você vai abrir sua prova, você abriu sua prova, você vai abrir sua prova e se depara com um texto razoavelmente longo. Não se assuste com isso. O texto possui, tá? Vamos ver quantas linhas. Oi, tudo bem? O texto possui, na verdade, 6 parágrafos. Quando a gente tem um texto, tá, em que há 6 parágrafos, você pega o texto, você abre a tua prova, tá? Ali do nada, abriu tua prova e recebeu aquele catatal, aquele texto enorme, respira, né? Toma aquela aguinha e bora. O que? As estratégias de leitura de um texto longo numa prova de concurso público. O que eu sempre digo, tópico frasal. Cada parágrafo possui um tópico frasal. Então, você vai com a sua caneta de material transparente, já sublinhando as ideias-chave de cada parágrafo. Essas ideias, que são os tópicos frasais, elas servem de fio condutor do tema, da ideia central, da tese do autor, para que você não se perca em informações secundárias. Isso é muito importante. Então, quando você se depara com um texto longo, para você ganhar tempo, tá? E você controlar também o seu nervosismo ao ver um texto muito longo, uma prova que demanda muito conteúdo de outras matérias, você tem que ter uma estratégia, portanto, que é essa. E aí você vai, antes de mais nada, ler também o título e os elementos de rodapé. Exemplo, o título é Transporte movido a energia limpa tem necessidade de investimento para o combate às mudanças climáticas. Você tem este título, né? Que você já sabe de que se trata o texto, né? Transporte movido a energia limpa tem necessidade de investimento para o combate às mudanças climáticas. É a questão da mobilidade, transporte com sustentabilidade, certo? Antes de ler o texto, lá no final, vocês têm aqui, ó, Revista Fórum Brasil de Gestão Ambiental.
Tá disponível revista, tá? FBGA, Transporte Movido a Energia Limpa, o autor é D. Gonçalves. Então, é um texto que foi publicado numa revista especializada de gestão ambiental, é autoral, ou seja, tem aqui o nome da pessoa que escreveu, provavelmente, pelo título, por essas informações, provavelmente será um texto opinativo, um texto opinativo-argumentativo, com opinião a respeito do tema, tá? Então, provavelmente é um artigo de opinião. Antes de começar a ler, você já tem um norte, um caminho, certo? Bom, para você que fez a prova, sabe que a redação, o tema de redação também foi nesta linha. Pessoal que está assistindo a correção, porque é da Caixa e quer ver como é a correção da prova, e você que está pensando no CNU, né, porque eu tenho esses públicos todos aqui, o tema da redação, tá? Qual era? Vamos colocar ele aqui no começo, colocar aqui paralelamente para vocês sentirem, tá? Eu vou jogar aqui para vocês sentirem. O tema, nada mais, nada menos, era exatamente esse, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui, opa, onde está o tema? Aqui, achei. O tema, tá? O tema, se você notar, está em amarelo aqui embaixo. Mobilidade urbana e desigualdade social. Como os investimentos públicos podem melhorar a qualidade de vida das pessoas nas grandes cidades. Existe uma leve intersecção, porque tanto o tema da prova, tá, de língua portuguesa, tá, o texto a ser interpretado é sobre mobilidade urbana e sustentabilidade. Aqui eu tenho mobilidade urbana e desigualdade social. Então, gente, se você olha esse tema, os textos de apoio, tá, e quer deixar as ideias ainda, né, e ir lá fazer a prova de português, pelo menos ler aquele trecho, aquele texto, né, e fazer as questões de interpretação, tudo bem, né? Então, não sei você da Caixa, como é que você fez, qual foi a sua estratégia. Você do CNU, né, o que eu sugiro sempre é que você faça a redação na primeira parte da manhã, né? Então, você separa a tua manhã em 2 grandes blocos. Eu falei isso na aula, lembra? Na aula essa que nós tivemos. Na primeira parte, você vai, o quê? Fazer a redação, nem que seja o rascunho. Mas que primeira parte? Eu faria, sinceramente, eu leria, tá? Já colocaria umas ideias aqui e tal, mas eu ia lá fazer a prova de língua portuguesa. Pelo menos ler o texto, tá? E fazer as questões de interpretação. Porque ao ler aquele outro texto da prova de língua portuguesa, ideias podem vir para este texto, ou seja, para o meu texto. Não é que você vai copiar o texto, não é isso. É que uma pessoa, né, que está quando lê um texto, as ideias paralelamente vão né? O teu cérebro vai ficar né, criando sinapses, certo? O teu liquidificador vai estar rodando. Então, quem te imagina que você sabendo o tema da redação, reserva, vai lá e lê o texto da prova de língua portuguesa, as coisas vão começar a fazer sentido. Há algum aspecto, algum argumento, algum exemplo, alguma coisa surgirá dessa intersecção, é o que a gente espera. A prova ela é temática, nesse sentido ela tentou fazer uma linha. É o que eu acho que talvez também ocorra no CNU. Então você que fez Caixa, se fez essa correlação, parabéns, tá? É um primeiro ponto. Para o CNU fica essa dica. Da mesma maneira que aqui na Caixa, o tema da redação, tá, está relacionado à prova de língua portuguesa, pode acontecer o mesmo com você no CNU. Então, essa prova da Caixa, ela mostra um padrão CESGRAN-Rio de cobrança, tá, de temas na parte de atualidades, de língua portuguesa, etc., que não pode ser desprezado. Fechou? Então, isso é muito importante. Muito bem. Agora, nós vamos voltar, já sabendo que o tema é mobilidade urbana, desigualdade social, e como você tinha que trazer o quê? Uma, aspas, solução. Não digo uma solução, mas você tinha que trazer o quê? Tá? Como, de que forma os investimentos públicos podem melhorar? Gente, você não escapa da palavra políticas públicas. Porque exatamente é isso, ou seja, como é que a gente pode? O dinheiro tem, está aqui. Os investimentos, o dinheiro está lá. Como é que a gente faz? Como é que a gente gerencia? Aí entra o ciclo de políticas públicas
entre exatamente isso, que é tão importante para um concurso do porte do CNU, como para a Caixa Econômica. Tá? Então, se você fez esse tema, espero que você tenha colocado esse projeto. Não só na conclusão, pode já ter vindo falando sobre ao longo do desenvolvimento. Lembrando que para a Caixa só precisava de nota 7. Né? O CNU, não. O CNU é classificatório e eliminatório. Né? Eliminatório e classificatório, ou seja, faz diferença tirar um 7 para um 9, um 7 para um 8, um 9 para um 9,5. Aí vai fazer diferença. Então, você precisa ganhar todo e qualquer aspecto desta redação do CNU, tá? Então, é importante, pessoal da Caixa, que vocês entendam que a prova está temática. Na minha área, a prova de língua portuguesa, o texto, para ser lido e interpretado na prova de língua portuguesa, e a redação possuem algo em comum, que é o eixo temático, que é a questão da mobilidade urbana. Tá claro? Lá, mais para o lado ambiental, aqui mais para o lado social. Mas é a mesma ideia geral, que daria para você criar essa intersecção. Muito bem, vamos voltar para a prova de língua portuguesa, certo? E aí, na prova de língua portuguesa, né, 5 questões da Caixa, vamos ter mais CNU, mas enfim, essas 5 questões, deixa eu dar um geral para vocês. Foi um texto com 6 parágrafos, né? A primeira questão de interpretação, a segunda questão também de interpretação, de 5. A terceira, tá? Também é uma questão de interpretação, tem a ver com a argumentação, tá? Essa questão aqui, muito interessante essa questão, gostei dela, tá? Muita gente ficou em dúvida, acabei de encontrar subindo agora aqui para o Rico, no elevador, uma aluna nossa muito querida, que só errou essa aqui, tá? Ela só errou essa aqui. E falou, professora, eu fiquei na dúvida, coloquei consequência e tal, então eu quero, como eu sei que ela é uma pessoa que está indo muito bem, e ela ter errado me chamou, tá. E quando eu vi essa questão, eu falei, muita gente vai ter dúvida. Então essa aqui é uma questão interessante, de interpretação. E aí, nós temos essa questão, tá? Sobre pontuação. Eu sei que tem alguns colegas que estão achando que tem... como se fala, recurso para ela, eu não acho, tá? Eu não concordo, eu concordo com o gabarito, é um gabarito que eu concordaria com ele, tá? Mas eu sempre digo para o aluno, né? O não você já tem, entra com recurso. Vou falar o mesmo no CNU, tá? Então, pós-prova do CNU, se eu achar que não há nenhum recurso, eu mesmo assim vou dizer, bom, aluno, se você errou uma, tenta convencer a banca, vai lá, entendeu? Se arma de argumentos e tenta lá, vai que cola. Né? Eu sempre estou do lado do aluno, não estou do lado da língua portuguesa, estou do lado do aluno. Se tiver que, né, se o aluno conseguiu anular uma questão, mudar um gabarito para ele poder passar, que bom que seja, né? Eu, como professora de língua portuguesa, né, eu como porta-voz da gramática, digo, olha, não há recurso, mas tudo é possível, né? Um novo olhar, uma nova visão. Então, não acho que há recurso, não. A gente vai falar bem devagarzinho dela aqui, tá? Depois. E aí nós temos a questão de crase, né? Que eu acredito bem tranquila, né? Certo? Das 5 questões da prova, tá? E depois a gente entra com a prova do médico e do engenheiro. Então, vamos voltar aqui, como eu disse, como é que a gente lê um texto longo desse? Respira, toma uma aguinha, né? Eu vou pegar um café e nós vamos ler você tem que ler com a caneta na mão e todo parágrafo possui o quê? Um tópico frasal. Então, aqui no primeiro parágrafo, você tem assim, transporte movido a energia limpa tem necessidade de investimento para combate às mudanças climáticas. Então, veja. Esse texto, pessoal, esse texto foi escolhido antes da tragédia astronômica do Rio Grande do Sul. Antes. A preocupação com as mudanças climáticas já vem de longo tempo. Portanto, eles mudaram para incluir. Não, não é isso, porque já era pauta. Só não consegue enxergar que estamos diante de um problema climático sério, quem quer tapar o sol com a peneira, né? Então, esse tema é um tema clássico já em concurso público. E aí começa com, olha a palavra que começa de mobilidade urbana, que tem lá no tema da redação, né? A mobilidade urbana se tornou a maior tendência mundial da indústria automotiva. Mobilidade urbana. Tá? Você já se imaginou morando em uma cidade onde os setores público e privado promovem projetos com veículos elétricos para transporte público, redução de custos, de ruídos, de poluentes, causadores do aquecimento global e de mudanças climáticas para que o transporte público funcione de verdade? Já se imaginou?
Imagine as pessoas se deslocando com facilidade para vários bairros de metrô ou transporte à energia limpa interligados. Para que aqueles que optam por pedalar estão à disposição mais de 700 quilômetros de ciclovias espalhadas por todos os cantos. Tudo isso parece utopia, mas não é. Então, eles criam uma expectativa em você. Você já se imaginou morando num lugar maravilhoso ou utópico como esse? Pois é, mas não é utopia, existe. E aqui vai dizer, essa cidade existe e se chama Estocolmo. E aí, esse parágrafo todo vai falar exatamente sobre, né, essa cidade verde, o prêmio Cidade Verde Europeia, que Estocolmo, na Suécia, recebeu por ter exatamente tudo isso que foi falado no primeiro parágrafo. Então, aqui vai ser falado. Vocês se lembram que nós temos uma questão sobre isso? Tá aqui a questão 3? Que tal a gente ir direto a ela, tá? Eu vou direto à questão 3, porque ela diz o seguinte, ó. A questão 3 fala... O segundo parágrafo do texto desempenha em relação ao primeiro parágrafo a função de expressar uma... Então, veja, presta atenção, pessoal. Aqui, qual é a relação que o primeiro parágrafo tem em relação ao segundo como um todo? O primeiro parágrafo te coloca uma espécie de uma utopia de mobilidade, tá? Perfeita, ou quase perfeita. Uma mobilidade com preocupação ambiental, sustentável. Ah, desculpem a letra, tá? Não estou entendendo, né? Então tá lá. Utopia, mobilidade perfeita, tá. Aí eles assim, imagine, será que isso existe? Aí eu digo assim, existe. Existe. Então, o segundo parágrafo vai me dizer Estocolmo, Suécia. Então, termina dizendo tudo isso parece utopia, mas não é. Por exemplo, essa cidade existe e se chama Estocolmo. Gente, está-se aqui colocando um exemplo. Então, eu tenho aqui uma teoria no primeiro parágrafo, que parece até uma utopia, ainda mais para a gente que mora aqui nos trópicos, num país chamado Brasil, né? E aí eles se dão, não. Existe. Exemplo, Estocolmo, na Suécia. Então, lembrando do raciocínio lógico, lembrando da lógica, nós estamos aqui num método, tá, dedutivo, do maior do raciocínio geral para o específico. Então, aqui eu tenho um raciocínio geral para o específico. Essa caneta está meio ruinzinha. Vou trocar de vermelho. Então, é o que eu tenho aqui. Então, o que acontece? Aqui eu tenho exemplo de cidade sustentável. Aqui ele diz, imagine uma cidade sustentável, imagine você morando num lugar maravilhoso, assim assado, eu não preciso pegar meu carro com aquela gasolina na cara, poluindo, eu sozinha num carro, o outro sozinho no outro carro, o outro sozinho no outro carro. Aqueles ônibus lotados, porque eu uso o carro porque aquele ônibus não dá para usar, porque aquele ônibus é um horror, e porque não tem, né, não tem interligação com nada e tudo mais. Bom, eu demoro 15 mil horas mais lá, então eu uso aquele meu carro ruim, gasto gasolina, poluo, não interajo com as pessoas da cidade, porque quando você usa o transporte público, você cria um ambiente de sociedade que você não cria quando está fechado dentro de um carro. E aí existe, né? E existe, e dá o exemplo aqui. Então, veja, para quem pensou em consequência, veja, aqui eu não tenho uma consequência do que foi dito antes. Eu tenho uma, tirando a palavra exemplificação, eu tenho uma ilustração. Eu estou colocando a real, uma situação real, concreta, em relação a uma situação abstrata dada antes. Então, eu tenho aqui um exemplo concreto de um raciocínio abstrato dado antes. Eu concretizo e digo, é possível. Então, qual a intencionalidade de Gonçalves, que fez esse texto, de mostrar é possível? Vocês se lembram do tema da redação? É possível, basta vontade política, porque dinheiro tem. O próprio tema da redação diz, não é falta de investimentos,
os investimentos que tem, como aplicá-los, de que forma, qual é o caminho para a aplicação desses recursos. Tá claro? Então, é a exemplificação que é, tá, a resposta correta da 3, que foi, pelo que eu conversei com as pessoas, né, a que mais deixou os alunos inseguros. Né? Não é adição, não é condição, não é consequência, com muito menos contraposição. Tá? A adição é quando você está criando informações lado a lado. Uma não tem nada a ver com a outra. E é óbvio que tem a ver, porque exatamente o segundo parágrafo é o mesmo do primeiro, só que do ponto de vista concreto. Ele mantém as mesmas informações, só que aí eu estou exemplificando concretamente o que foi dito de forma abstrata no anterior. Tá bom? Bom, aí nós vamos voltar pelo seguinte. O texto continua, são 6 parágrafos, né? Eu disse no aulão, tá? Da Caixa, e vou dizer para vocês do CNU. Quando você pega uma prova com um texto muito longo, além de ver os tópicos frasais que eu comentei, além de sublinhar as palavras-chave e tal, é importante que antes mesmo de começar a ler, você já veja quais são as perguntas que tem sobre ele. Então, antes de ler o texto, você já saberia que iriam cobrar algo sobre entre o primeiro e o segundo parágrafo, que tipo de relação há entre o primeiro e o segundo parágrafo. Você já saberia porque você teria lido esse comando aqui. Na 2, em sua progressão temática, depois de informar que algumas cidades e estados brasileiros estão acelerando o processo de desenvolvimento de veículos elétricos sustentáveis, o texto desenvolve a ideia de que, então também vai pegar um trecho do texto, vai ter um momento do texto, tá? O texto é longo, vai ter um momento do texto, que o texto vai informar que algumas cidades e estados brasileiros já estão acelerando esse processo de energia limpa, tá? Ou de veículos elétricos sustentáveis. Vai ter um momento no texto que vai falar disso. E isso, tá? Certo? Vem em que momento? Ou seja, o texto desenvolve... Então, assim, depois de falar dos carros brasileiros, o que eles vão desenvolver? Já trouxe para cá para a gente ler juntos daqui a pouco. Então, a questão 2 vai falar qual foi a ideia que o texto desenvolveu após revelar, mostrar que em alguns lugares do Brasil já há veículos elétricos sustentáveis na mobilidade urbana, nos ônibus, nos meios de transporte coletivos, entendeu? Então, a gente vai ler o texto e vocês vão ver o que vem depois. E a primeira pergunta era sobre um trecho do texto que enumera benefícios da redução do uso de combustíveis fósseis. Então, qual é o trecho que enumera benefícios da redução do uso de combustíveis fósseis? Conversando com um aluno que fez a prova, esse aluno me disse, professora, a questão 1 não sabia nem ter lido o texto para responder. Nós não lemos o texto inteiro, lemos só o primeiro e o segundo parágrafo, correto? Mas eu pergunto a vocês, se vocês não tivessem lido o texto, se não tivesse texto algum, se vocês fossem ler as alternativas de forma independente, né, como se você não tivesse acesso ao texto, será que é possível responder? Você vai ver que sim. O que eles estão te perguntando aqui? Em qual alternativa eu tenho benefícios da redução de combustíveis fósseis? Então, você tem que imaginar, se você é uma pessoa pensante, né? Se você é, ou seja, um ser que está, né, lendo, se informando, minimamente, não precisa ser muito, não precisa ser da área, tá? Eu não sou da área. Eu consigo vislumbrar aqui algumas alternativas que eu posso retirar e algumas que eu posso manter. Quem sabe até já sei o gabarito, tá? Como eu já li o texto, eu estou até talvez viciada nele, no sentido que eu já li, então já sei onde está a resposta. Mas, tenta você que não teve acesso ao texto, tá? E não leu comigo, ver se você conseguirá, porque eu fiz isso antes de ler o texto. Antes de ler o texto, eu já vim aqui para ver se eu conseguia saber qual alternativa seria a mais plausível para a alternativa em que vai me dar benefícios para a redução do uso de gasolina, de diesel tradicional, tá? Então, vamos ver. Você já se imaginou morando em uma cidade onde os setores público e privado promovem projetos com veículos elétricos para transporte público, redução de custos, de ruídos, de poluentes, causadores do aquecimento global e de mudanças climáticas para que o transporte público funcione de verdade? Que é o que a gente já leu, é o parágrafo primeiro parágrafo, em que nos coloca numa situação hipotética, abstrata, em uma cidade, um local em que as coisas funcionem de maneira sustentável, no caso de mobilidade urbana. Eu manteria, porque ele quer exatamente os benefícios da redução dos combustíveis fósseis, né? Eu diminuo o aquecimento global,
eu tento evitar a aceleração dessas mudanças climáticas? Não tem. B, essa cidade existe e se chama Estocolmo, capital da Suécia, que ganhou o prêmio de cidade verde europeia em 2010. Ela apresenta a maior porcentagem de veículos não poluentes da Europa. Gente, você tira isso, né? Porque essa informação não está me dando os benefícios, não tem informações sobre os benefícios de não usar combustíveis fósseis. Portanto, a B está fora. A B é exatamente o exemplo concreto de uma cidade que deu certo. Bom, C. Paris liderou a COP21, Paris liderou na COP21 as assinaturas de medidas para promover energia limpa e mobilidade urbana elétrica em conjunto com 1000 cidades do mundo. Ela é melhor que a B, mas também é ruim, é uma informação. Eu não estou aqui vendo quais são os benefícios do uso, tá? Quais são os benefícios do uso da energia limpa? Ou quais são os benefícios da redução do uso de combustíveis fósseis? Eu não estou enxergando na C, tá? Vamos olhar a D. Paris, Londres, Milão e Oslo foram exemplos ao criar zonas de baixa emissão de poluentes produzidos pelos combustíveis fósseis. Gente, vocês estão vendo que a B, C e D são bem parecidas? No sentido de colocar para a gente, tá? Na verdade, apenas apontar cidades, localidades e situações de diminuição que foram felizes ou foram vencedoras nesse sentido de sustentabilidade. Meio que copia e cola, né? Tanto B quanto D. E o cenário de avanço pelo mundo é muito promissor. O Brasil, de forma ainda tímida, começa a se inserir nesse cenário global. Nada a ver. Cadê os benefícios? Então, você vai marcar a alternativa A. Porque é lá na alternativa A, ou seja, naquele primeiro parágrafo que lemos, que você mostra quais são os benefícios da redução do uso de combustíveis fósseis. Vamos voltar a ler? Tá? Veículos elétricos para transporte público, redução de custos. Então, o uso de energia limpa, né, no caso elétrico, reduz custos, reduz ruídos, reduz poluentes causadores, desculpem, reduz poluentes causadores do aquecimento global, reduz ou diminui, desacelera, no mínimo, um pouco, as mudanças climáticas que estão em curso. Bom, então já tem uma enumeração de ganhos com o uso do transporte elétrico. Logo, alternativa A. Vocês estão vendo? A gente só leu o primeiro parágrafo e o segundo, e com o primeiro e o segundo parágrafo a gente já resolveu duas questões? Então, esse texto é longo, mas, de novo, eu digo, às vezes o texto é longo e você não precisa lê-lo todo, ou se ler todo, leia com rapidez, veja o que as alternativas vão te cobrar, aí você volta e lê com calma. A segunda questão já trabalha onde que o texto vai falar sobre o Brasil. Ó, em sua progressão temática, depois de informar que algumas cidades e estados brasileiros estão acelerando o processo, bom, eu vou voltar ao texto. Qual é o lugar do texto que fala do Brasil? O primeiro parágrafo não falou de uma situação hipotética de cidade perfeita. O segundo parágrafo coloca a Suécia e a Comunidade Europeia, que já fala também aqui em Europa, tá? Nós não terminamos de ler, mas fala disso. O terceiro parágrafo começa assim, ó, o uso da energia limpa é muito mais vantajoso para os consumidores. A energia limpa é mais econômica, eficiente e competitiva que os combustíveis fósseis. Para exemplificar, a eficiência de um veículo movido a energia elétrica supera 80%, enquanto os movidos a combustão não ultrapassam 20%. Veja que aqui eu tenho uma informação teórica e depois uma exemplificação interna, tá? Aqui eu tenho a mesma estratégia já usada, tá? Só que aqui não tem para exemplificar. Quando o texto ele é didático, escreve para exemplificar, aí é ótimo, porque eu já estou vendo, tá, o momento da exemplificação. O autor foi didático, ele foi amigável com a gente e disse, olha, estou exemplificando. Só que a questão 3, tá, pediu exatamente o momento em que o autor não disse estou exemplificando, mas também estava, subliminarmente, né? Então, aqui, esse terceiro parágrafo vai mostrar a situação dos benefícios da energia limpa e um exemplo concreto, com porcentagem, com dados, né? Bom, como esperado, a China lidera essa agenda do uso de energia limpa para a mobilidade urbana, tá? Certo? Então, aqui vai falar da China. Cadê o Brasil?
Paris, Londres, Milão. Cadê Brasil? Cadê Brasil? Até agora nada de Brasil. Aí, o Brasil vai aparecer no 5º parágrafo. É no 5º. Então, vamos ler. O cenário de avanço pelo mundo é muito promissor. O Brasil, de forma ainda tímida, começa a se inserir nesse cenário global. Algumas cidades e estados brasileiros estão tomando a frente para acelerar o processo de desenvolvimento de veículos elétricos sustentáveis. Chegamos lá. São Paulo, a maior cidade brasileira, foi a primeira a ter parte de sua frota transformada em veículos elétricos em novembro de 2019. A cidade apresentou lotes de 15 ônibus 100% elétricos distribuídos para a cidade. De acordo com a montadora, os ônibus elétricos proporcionam custos operacionais 70% menores em relação aos ônibus convencional a diesel. Os veículos entregues são de piso baixo e trazem ar-condicionado, conexão Wi-Fi, tomadas USB, monitoramento por câmeras e dispositivos de acesso a cadeirantes, conforme as especificações técnicas da SP Trans. Então, termina falando de São Paulo. O que a questão 2 mesmo pedia? Vamos ver? Vamos recordar? A questão 2 perguntava assim. Em sua progressão temática, na progressão do tema do texto, depois de informar que algumas cidades e estados brasileiros estão acelerando o processo de desenvolvimento de veículos elétricos sustentáveis, o texto desenvolve qual a ideia? Depois de falar de forma genérica, que o Brasil está tentando de forma tímida, ele vai para São Paulo e fica em São Paulo. O parágrafo 6º é todo ele São Paulo. Então, nós temos que achar uma alternativa que fale dessa parte do parágrafo 6º. A energia limpa é mais econômica, eficiente e competitiva que os combustíveis fósseis? Não. Isso estava no qual parágrafo, gente? Que parágrafo estava isso aqui? Estava no anterior ao 5º, acho que era o 4º parágrafo. Era o 4º parágrafo. O 3º, perdão. No 3º parágrafo. No 4º fala da China. Tá? Então, no primeiro parágrafo, fala da situação abstrata da utopia de cidade. Deixa um gostinho na boca da gente, né? Tão legal. No segundo, coloca Oslo, coloca a Europa e Oslo encabeçando. O 3º parágrafo fala das vantagens da energia limpa. Vantagens. O 4º parágrafo, deixa eu ver se eu estou indo bem, se eu não confundo aqui. O 4º fala da China e depois fala também da Europa, Paris, Londres, Milão e Oslo, tá? Na verdade. Então, só para deixar claro que aqui no 4º começa falando da China, depois fala de novo Oslo, Paris, Milão, né? Ou seja, Europa. E é no 5º parágrafo que vem Brasil. De forma tímida, mas vem Brasil. E no 6º vem São Paulo. Então, a alternativa A fala do 3º parágrafo. B, a maior cidade brasileira transformou parte de sua frota em veículos elétricos em novembro. É esse, né? Podemos marcar? Podemos marcar a B? C, a mobilidade urbana se tornou a maior tendência mundial da indústria automotiva com projetos de construção de veículos elétricos. Eu não sei muito bem onde está essa informação. Se está no começo ou se está no 3º ou 4º parágrafo. Provavelmente no 3º ou 4º parágrafo. Tá? Deixa eu ver aqui. Ou no começo, aqui. Não, é no começo, né? Aqui. Está na introdução mesmo. Está no primeiro parágrafo. Eles não colocaram um parágrafo aqui, né? Mas está no primeiro parágrafo. A alternativa C está no primeiro parágrafo. Uma cidade europeia já tem 75% das redes. Aqui é Oslo, né? É o 2º parágrafo. Várias cidades europeias estão tomando medidas para promover a energia limpa e baixa emissão de poluentes. Pode ser o 3º, pode ser o 4º parágrafo, né? Certo? Portanto, alternativa B. Né? Então, como eu digo, gente, cada parágrafo tem uma temática, um subtema, que provavelmente nas primeiras linhas de cada parágrafo você já percebe. Isso é uma leitura interativa, instrumental, tá? Então, quando você lê um texto, mesmo sendo longo, você consegue, pelo início, saber que aqui eu vou falar de uma mobilidade urbana, aqui eu vou falar de uma cidade específica, aqui sobre energia limpa e suas vantagens, aqui a China, aqui já vem para Brasil e aqui já vem para São Paulo, tá? E aí, as 3 questões, a primeira foi sobre os benefícios, onde, né, qual alternativa fala dos benefícios. Há 2 momentos que isso é falado. Quando ele fala de Oslo, tá? E quando no 3º parágrafo ele fala da energia limpa, vantagens.
tá? É que não houve nenhuma alternativa do terceiro parágrafo, tá vendo? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, quarto e quinto. Há 2 parágrafos em que ele destaca os benefícios, mais especificamente, os benefícios da energia limpa, que é o segundo e é o terceiro, tá? E aí a gente encontra, então, tá? No primeiro parágrafo, perdão, no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, no primeiro parágrafo aqui, tá? Bom, aí nós temos a questão, né, que acabamos de fazer, sobre o que vem depois de falar de Brasil. O que vem depois de Brasil vem São Paulo, que é exatamente aí a alternativa B. E, por fim, aquela que nós já tínhamos comentado sobre a exemplificação. Qual é a relação que existe entre o primeiro e o segundo parágrafo? Né? O primeiro fala de forma genérica sobre uma utopia de cidade, as vantagens de uma cidade sustentável, genérica, e diz, será que ela existe? Não existe? Como seria? Será? Tararara? Pois é, existe. Que é Oslo. Tá? E depois fala de outras, fala da China, né? Mas Oslo parece brilhar ali, né? Oslo, imagina. Estocolmo, né, gente? Estou falando do Oslo, é Estocolmo, né? Estocolmo, eu tô viajando aqui, gente. É Estocolmo, né? Eu coloquei Oslo porque é curtinha, é Estocolmo. Estou confundindo os países, né? Não é Oslo, perdão. É Estocolmo. Moeda danesa, né? Com todo respeito aos nórdicos, tá? No nosso propósito aqui não faz muita diferença, não. Né? Porque não houve uma pergunta específica sobre Oslo ou Estocolmo. Ambas mais Estocolmo do que Oslo, parece, né? Já que eles focaram muito em Estocolmo, mas Oslo também é citado depois, né? Certo? Também como uma cidade ali, está também tentando essa situação. Muito bem. Fechamos as questões de interpretação. Pois é, agora nós vamos para a gramática, as 2 de gramática, tá? Que sobraram. Primeiro, aquela de pontuação. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui nosso foco. Vou apagar o quadro, né? Porque esse texto já foi, ok? Então, pessoal que vai fazer CNU, vocês entenderam? Se cair um texto longo, primeiramente, veja se dá para fazer algum tipo de relação do texto com a redação. E depois, leia de forma instrumental. Minha sugestão é ler primeiro as questões de interpretação para ver o que de fato eles vão pedir, para você não ficar lendo coisas, às vezes, que não precisa ler. Tá? E já vai ler o texto sabendo que vão cobrar, né, X, Y, Z situações do texto, para você olhar já com cuidado quando for ler o texto. É uma sugestão, não é obrigação, tá? É uma forma que eu recomendo, né, para quem já lembra, desde a época do simulado de vocês. Em algum momento na aula de vocês, do curso, né, das aulas, das 7 aulas que tivemos, em algum momento eu devo ter comentado sobre isso. A importância de vocês lerem as questões primeiro de interpretação para depois ler o texto, tá? Certo? Fica essa informação final. Agora, respira fundo, vira a chave, né? Troca o chip da TIM para Claro, da Claro para Oi, sei lá o quê, Vivo. E agora é gramática. Evidentemente, eles trabalham aqui com frases retiradas do texto ou feitas por eles, a Serena Hill, mas com a temática mesmo, isso não tem nada a ver com o texto, tá? A vírgula está empregada plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, onde? Eu me lembro bem, pessoal da Caixa, que na penúltima aula e no começo da última aula, eu falei de pontuação. E eu ainda revisei a pontuação. Na verdade, eu terminei a aula 6 falando de pontuação. E aí eu falei assim, não, gente, antes de entrar em interpretação de texto, que foi nossa última aula, eu falei, eu vou falar de pontuação de novo. E eu falei da vírgula com E. Eu revisei. O Rico Domingues publicou, até em homenagem ao Dia da Língua Portuguesa, trechos da nossa aula. Foi a nossa aula da Caixa Econômica, nossa última aula de interpretação, foi no sábado de manhã, se você se lembra disso, tá? Eu cheguei na aula, falei da pontuação tudo de novo. E o que eu falei caiu. Então, isso é muito importante para mim, porque não é autopromoção, não é? É para ter certeza que está no caminho certo, né? Então, é importante vocês também do CNU terem essa confiança na forma como a gente trabalha a banca Serena Hill. Tá? Fica essa dica. E está virando modinha cobrar isso, porque a LESC, que foi o concurso da FGV, cobrou também o mesmo assunto, né? Então está meio caindo direto esse assunto. Que assunto é esse? É a vírgula com E. Eu vou direto ao ponto, tá? Vou direto ao ponto. Ok? Eles querem saber a que está empregada plenamente de acordo com a norma da língua portuguesa, tá? A menos ruim, se você pensar, tá? Todas eu corrigiria. Então dá para anular a própria. A correta, as vírgulas que eu colocaria são vírgulas estilísticas, não porque seja obrigatório, né?
Então, isso o aluno também tem que saber. Essa matéria ela tem as vírgulas obrigatórias que eu dei em aula, mas há um mundaréu de vírgulas que você pode utilizar para ritmo, um adjunto adverbial. Você se lembra que o adjunto adverbial, quando está no final da frase, pode ou não ter vírgula? Exemplo, Mário comprou um carro na concessionária do centro. Gente, a vírgula aqui, prof, coloca se você quiser, mas você não é obrigado a colocar. Entendeu? Então, vírgulas com adjuntos adverbiais, tá? De certa extensão, e a gramática não fala qual é essa extensão, quando deslocados, merecem a tal da vírgula. Mas qual é essa certa extensão? O quanto que a gente vai medir milimetricamente o tamanho dessa expressão? Há gramáticos que dizem 2 ou 3 palavras, outros dizem, não, pode ser uma polissílaba, tipo um constantemente. Gente, entende? Então, quando eu tenho um adjunto adverbial na posição dele, nem deslocado está, é a vírgula menos obrigatória possível. Você vai colocar por estilo seu. Então, esse é o caso que você deixa por último. Tá claro? Vamos ao texto, às frases, né? A preservação do planeta deve ser considerada, gente, essa vírgula está ridícula. Nunca, jamais, vírgula, entre o sujeito e verbo, e entre o verbo e o objeto direto, ou entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, ou seja, o verbo e o complemento imediato dele. Estão recordando a análise sintática, gente, porque matéria de pontuação é análise sintática. O verbo ele pode ser transitivo direto, aí tem o objeto direto como complemento. Transitivo indireto, objeto indireto. E se o verbo for de ligação? Aí ele tem o predicativo do sujeito, tipo Maria é legal. Você não vai colocar vírgula em Maria é legal, né? Pelo amor de Deus. Ok? E o verbo intransitivo não tem complemento, mas se tiver, é um adjunto adverbial. Aí aqui é que a vírgula é facultativa. O caso que eu coloquei aqui. Aí a vírgula é facultativa. Aqui nunca vírgula. Nunca vírgula. Aqui a vírgula é facultativa. Exemplo. Morreu às 3 horas. Coloca a vírgula se quiser. Se não quiser, não coloca. Morreu às 3 horas. Tá lá. Tá? Então, de novo, a gente chega à questão da adjunta adverbial. Naquele caso, essa vírgula é muito ridícula. Por que é muito ridícula, meu povo? A preservação do planeta deve ser considerada... Isso aqui é um verbo de ligação. Tá? Aqui é um verbo de ligação. E uma das prioridades da humanidade é o predicativo do sujeito. Então, no caso, tá? Vou jogar aqui para cima a alternativa A, tá? Eu tenho deve ser considerada, tudo isso é um verbo de ligação. Aqui eu tenho o sujeito. E aqui eu tenho o predicativo do sujeito, que é a expressão uma prioridade, uma das prioridades. Uma das prioridades. Continua. Então, não posso ter vírgula aqui, de jeito nenhum. Deve ser considerada uma das prioridades da humanidade. Aquela está ok. Porque mudou de oração, uma oração coordenada. Porque é um dos grandes desafios para a manutenção da vida na Terra. Então, esta vírgula está errada. E muito errada. B. A B diz. Vamos lá. A redução do uso de plástico, ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio, representa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aí? Então, aqui eu tenho o sujeito, a redução do uso de sacolas de plástico, tudo isso aqui representa. Então, eu tenho aqui o sujeito e o representa, verbo transitivo direto, tá? Representa e segue, ó, não tem mais nenhuma vírgula, tá vendo? Representa
não só uma economia no dia a dia, mas também a proteção da natureza. Tá? Então, aqui, o que eu tenho no meio? Uma oração subordinada, entre vírgulas. Ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio, tá? Ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio, é a oração subordinada. Está intercalada. Então, uma oração subordinada intercalada. Tá? Subordinada, intercalada. Então, a redução do uso de sacolas representa, e aí eu tenho um enorme objeto indireto. Professora, mas não deveria ter uma vírgula antes do mas? Eita! Que mas é esse, pessoal? Não somente, mas também representa, tá? Não só isso, mas também aquilo. Isso aqui é uma conjunção que equivale a e. Representa uma economia no dia a dia e a proteção da natureza. Então, essa expressão aqui é aditiva, não tem que ter vírgula. Então, não pode haver vírgula entre o objeto direto e o verbo. Tá? Então, a única vírgula que tem que ter na B é a vírgula que isola a oração subordinada intercalada. Tá? Essa é a correta. E o resto vai, toma um fôlego. Se está muito cansativo para você, então você está precisando de um cardio, entendeu? Fazer um cardio, sabe? Isso aqui, tudo isso aqui é um grande objeto direto. Tá claro? Então, agora, vamos para a próxima. Por que que a C está errada? As impressões em papel devem ser evitadas. Porque essa vírgula está ok. Qual é o erro? Olha, aqui é o seguinte. Ou você colocou atualmente entre vírgulas, ou nem coloca vírgula. Então, vamos corrigir a C. Tá? A C, a vírgula do porquê está certa. Porque ou você coloca assim, o atualmente entre vírgulas, tá? A preservação, porque a... E aí segue, né? Muito bem. Ou você coloca assim, ou uma outra opção, como eu disse, atualmente é uma palavra só, ela é muito grande, é muito curta, não sei. Bom, uma outra opção seria assim, porque atualmente a preservação. Como tá, não dá. Uma só, não. D de dado. Chegamos aqui à questão da vírgula com E que eu tinha comentado com vocês, que eu falei na aula, né? O grande aumento nos níveis de chuva em determinadas regiões pode ser atribuído. Gente, que ridículo isso aqui. Como é que você vai colocar vírgula entre o sujeito e verbo? É a pior do mundo. Gente, o sujeito está aqui e aqui eu tenho o pode. Tá? O pode ser atribuído é um verbo na voz passiva, mas olha o tamanho do verbo, mas é um verbo. Tá? Verbo transitivo direto. Eu tenho o sujeito. Não importa, aqui não pode ter vírgula. Jamais vírgula entre o sujeito e verbo. Então está muito horrível isso aqui. Mas não basta, tem que estar errado aqui também. Pode ser atribuído ao processo de aquecimento global e às mudanças. Gente, que tem essa vírgula antes do E. Não pode ter essa vírgula antes do E. Então, as duas vírgulas estão erradas. Não tem essa vírgula aqui também. Tá? Não pode haver vírgula com E. Fechou? Bom, agora a alternativa E. Os veículos movidos por energia limpa... Preciso escrever no quadro? Não, né? Vírgula entre sujeito e verbo, pelo amor de Deus! Representam um incrível progresso na busca por reduzir a poluição atmosférica. Essa vírgula é aquela que eu falei, que eu tinha colocado no quadro, né, do comprei um carro às 3 horas, tá? Aqui, aqui. Coloca, eu não colocaria, entendeu? Acho desnecessário. É um adjunto adverbial no final da oração, não precisa dessa vírgula. Mas ela não está errada. O erro é na vírgula do antes do representam, tá claro? A D é pior que a E, porque a D, as duas vírgulas estão erradas.
Fechou, pessoal? Então, veja, tá? Não há motivo para recurso. Não sei por que falar em recurso aqui, tá? Não há. Não tem, tá? Mas, como eu digo, sempre vai na fé, né? Nas interpretações também, quem quiser colocar recurso, coloca, né? Mas eu não vejo recurso aqui, combinado? É isso aí. Bom, agora, para finalizar, nós vamos para a crase, né? Aí a prova de crase, a pergunta muito de boa, né, gente? Então, vou apagar tudo aqui. Né? Vocês entenderam, então, a questão, pessoal, CNU, né? Liguem-se, vai cair pontuação, tá? Vai cair. Então, revisem a aula, tá? Que nós tivemos, porque o CNU também teve aula de manhã. Perdão, de manhã. Também teve pontuação na última. O que eu dei na caixa foi idêntico ao CNU. Eu estou falando da caixa, tá, pessoal do CNU? Mas é a mesma coisa para vocês. A verdade é que é exatamente igual. Né? Os slides, tudo. Só mudei a paginação ali, porque foi o curso muito. Como eu falei, eu comecei o curso da caixa dizendo sobre isso, né, gente? Olha só. Entendeu? Quem vai fazer CNU bloco 8 faz caixa também, entendeu? Porque a redação, a única diferença é que na caixa a redação valia só 7, né? Com 7, ok, é só eliminatório, não é classificatório. Mas o português, havia 5 questões, né? Para quem fez o técnico. E vocês vão ter mais. Mas é ótimo, né? Então, e eu dei exatamente o mesmo número de aulas, né? O Rico Domingues me deu o mesmo número de aulas. É que agora o CNU está tendo mais, né? Vocês estão tendo agora todo um pacote bônus, né? Para deixá-los motivados. Essa é a ideia nossa, tá bom? Vamos lá, vamos para a crase, então, que é outra aposta nossa, né? É a crase. A crase sempre é a junção de dois atos. Deixa eu só contar a historinha da crase aqui um pouco, né? Então, a crase, para que ela ocorra, eu tenho que ter, por exemplo, tá? Um verbo, tá? Que peça a preposição a, aspirar à vaga. Então, o que a gente tem, o que está acontecendo aqui? O verbo aspirar, no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele tem uma preposição a. Quem aspira, aspira a algo. Aspirar ao cargo. Então, aqui você percebe que o a, um dos as, é a preposição exigida pelo verbo, né? Então, tá aqui. E o outro a, tá? É o artigo definido feminino, que é exigido pelo substantivo feminino definido. Assim, quando a gente troca para o masculino, você consegue enxergar melhor o que está acontecendo. Porque no masculino você consegue enxergar as duas palavras, né? As duas estão ali vivas, né? Não há subentendido aqui, ok? Então, mas é bem legal você, então, comparar, né? Tem essa dica, né? Toda vez que você conseguir trocar para o masculino e no masculino der ao, é porque no feminino tem crase, né? É exatamente por isso. Essa é uma crase vinda da regência do verbo. Regência verbal, ou seja, o verbo é que pede a preposição a. Mas não é só verbo que pede preposição a, não, hein? Acesso, útil, acesso a, útil a. Então, eu também possuo substantivos e adjetivos que também pedem preposição a. Então, acesso, tá? Acesso ao prédio, acesso à internet. Então, ó lá, é a mesma coisinha de cima. A única diferença é que eu não tenho verbo, eu tenho um nome e tenho aqui um complemento nominal, adjunto, não importa, né? Então, chamamos isso de regência nominal. Né? A preposição vem de nome. Além desses dois casos de crase, há as crases, quem se lembra, que a gente tem que decorar, que são as locuções adverbiais femininas, né? Expressões que vêm prontas, que são expressões que indicam as pressas, que indicam modo, às 3 horas, ou seja, uma hora qualquer, nós colocamos 3 como exemplo, às 3 horas, tá? À esquerda, à vista, tá? Estou à deriva, à toa. Então, são expressões que a gente decora e tal. Agora, muito importante para César Rio é o que não tem crase. Então, merece uma tabelinha aqui. Quais são as situações em que a gente não tem crase, tá? E aí eu coloquei no final, tá, pessoal, para a gente facilitar a nossa vida, para eu não escrever. Nesse slide, tá, no final tem a teoria toda da crase, tá? Eu coloquei no final. Eu vou adiantar aqui.
Tá aqui. Eu coloquei no final desse material para vocês olharem. Então, a crase, né, como vocês estão vendo, é a presença da preposição a com o artigo a, né? Reparação ao lesado, retorno ao status quo, ante a lesão. Você tem que ter um substantivo ou um verbo aqui pedindo preposição a, e do outro lado lá tem que ter um substantivo feminino. Como o status quo e lesado é masculino, mas a lesão é feminino, deu a crase aqui, certo? Então, peguei um texto qualquer para aplicar isso aí. Então, essa é a crase. Ou um verbo pede preposição a, vou à festa, tá? Ou um nome, acesso à internet, tá? Então, isso aqui a gente já viu. Agora, né, nós temos várias expressões aqui, ó, tá? À beira, à conta, à toa, à espera de, à noitinha, à beira-mar, à parte, à deriva, às pressas, à direita, à vista, à revelia, à queima-roupa, à moda, entendeu? Que são expressões que vocês devem decorar, tá? Agora, como eu disse, o Rio gosta muito do que não leva a crase, tá? Então, tá preparado aqui para vocês? Opa, tá? Antes aqui. Vou botar aqui, deixar aqui, ó, prontinho. Deixar aqui assim. Vou deixar preparado aqui para vocês, tá? Os casos em que não leva. Como a gente vai fazer também a prova do médico e também tem crase lá, então a gente vai ver na prática como isso funciona. Então eu vou deixar aqui escrito para a gente poder acompanhar, tá? Então, nunca crase. Nunca crase. Acompanha e veja. Vamos escrever, você escreve aí, tá? 1. Antes de verbo. 2. Palavras repetidas. Tipo, frente a frente, gota a gota. Antes de verbo e palavras repetidas. Tá? 3. Antes de masculino. Já eu dou um exemplo de cada. Vai escrevendo e depois dou exemplo. Antes de masculino. 4. Aqui você vai, se você não entender, eu vou te explicar melhor, tá? Com a mistura entre singular, tá? E plural. Já eu explico melhor. 5. Diante de pronomes em geral. Há 3 exceções aqui. Já a gente vê que 3 exceções são essas, tá? Depois a gente vê. Certo? E 6, tá? Antes de verbo não, palavras repetidas, antimasculino, singular e plural. E antes das palavras terra, casa e distância não especificadas. Agora, para cá, eu vou dar um exemplo de cada. Os exemplos depois, aqui eu não vou apagar, não. Os exemplos eu apago depois. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, caso queira copiar o exemplo. Deixa eu colocar aqui no outro tom, pegar um preto. Então, vamos lá. Seguinte, tá? Antes de verbo. Então, veja. A expressão a partir não tem crase. Palavras repetidas, tipo gota, a gota, não tem crase. Por exemplo, a respeito. Respeito é masculino. O que é essa história de singular com plural? Veja, vou a festas. Aqui eu tenho singular e aqui eu tenho plural, tá? Singular com plural, crase nem a pau, tá? Então, mistura a no singular com o substantivo, depois no plural, crase nem a pau. Então, este caso aqui, tá? O 4 é esse aqui, tá? Certo? Vou à festa, tá vendo? Vamos falar dos pronomes. Vamos falar dos pronomes. Exceções, tá? Então, veja, exceto. Primeiro caso, aquele, aquela, aquilo. Aquele, aquela ou aquilo. Aceita a crase. 2. O pronome a qual. Aceita a crase. 3. O pronome senhora. Aceita a crase. Tá? Então, os demais pronomes não aceitam. Querem ver exemplos que não aceitam? Exemplo. Refiro-me a ela.
tá? Refiro-me a essa mulher. Por que não tem crase aqui, professora, se é feminino aqui? Porque essa e ela são pronomes e não estão na lista das exceções. Então, não leva crase. Ok? Muito bem. Terra, casa e distância quando não especificados. Exemplo, vou à casa. Estranho falar assim, né? Voltei à terra. E estou à distância. Estou à distância. E não fala de quantos metros, quilômetros, então não tem também crase. Esse caso, para Cesar Rio, é pouco explorado. Professor, e a tal da crase facultativa? Sim, existe isso. Existe isso, tá? A tal da crase facultativa, tá? Quando a gente for fazer, tá, a prova agora do técnico, que também tem, do técnico não, desculpa, dos médicos, que também tem crase, aí eu comento, tá bom? Então, deixa isso aqui. A teoria da crase está aqui, tá? Agora, pessoal que não fez a prova, pessoal que nós tivemos mais alunos do técnico, né? A prova do técnico acabou. Foram 5 questões, tá? Estão aqui colocadas as questões. Como eu disse, se você quiser entrar com algum recurso, fique à vontade, mas eu não vejo necessidade. Essa prova, para mim, foi uma prova tranquila, digo mesmo, para o pessoal do médico e do engenheiro, tá? Também não vejo problema, tá? Nessa prova, tá bom?